A gente passa a vida inteira podando as nossas partes e decidindo a todo momento quais partes de nós merecem existir. E é muito dito pra gente que a gente tem que cortar fora as nossas malícias, cortar fora hoje as nossas sombras e buscar a luz, né? Viver somente na luz. Eu acho uma forma muito simples e porca de ver as coisas. Eu acredito que são forças complementares que vão nos guiar para onde a gente tem que seguir. As duas forças têm importâncias, uma complementa a outra, elas não são inimigas. Hoje a gente vai falar da obra Força Dual, de 2026. Uma obra que parece muito simples, olhando poucos blocos ali de cor, desenvolvimento, uma duna, um camelo, uma lua. Só que quanto mais a gente olha, menos simples ela parece. Na obra a gente vê a figura de um camelinho ali atravessando, permeando os dois extremos, a luz e a sombra, o claro e o escuro, como se ela não conseguisse escolher viver só de um lado. E aí a gente volta naquilo que eu disse no começo. A gente se pega muitas vezes tentando cortar quais partes de nós merecem existir e quais partes não merecem. E a gente vai ser empurrado por todo mundo que vive junto com a gente, a mostrar só a parte boa, só a luz, só a parte que é a mais fácil dos outros amarem, e a gente vai deixando as sombras tudo ali escondida e entulhada, se esquecendo totalmente que uma ajuda a outra, uma complementa a outra. Eu fiz essa obra inspirada na música Caminhos, do Becar, e ele fala exatamente disso nessa música, como ele teve que aprender a permear os dois extremos, né, no externo, na vida externa e na vida interna. Fiquei de bobeira quando eu ouvi essa música, eu tive essa reflexão. É realmente isso. A gente tem que aprender a viver, a gente tem que aprender a desenvolver o nosso processo dentro dos dois extremos. A gente tem que aprender a caminhar entre os dois. Se a gente tentar caminhar entre um só, a gente vai ficar muito enviesado e provavelmente vai ir para um lado em que eu acredito que a gente não vai ter tanta força assim, vamos colocar. Esquece que a luz só aparece tão forte de um lado da duna porque tem outro lado ali para a sombra se destacar. E a sombra só ganha forma porque tem uma luz batendo do outro lado. Uma sempre vai depender da outra para ser vista. Vamos ao livro de Força Dual, capítulo 1, versículo 1. Tanto caminhei entre luz e sombras que um dia encontrei as duas morando dentro de mim. Chega uma hora que não dá mais pra gente pensar que as sombras estão só do lado de fora da gente. Cada um tem a sua própria sombra. Cada um tem a sua própria força negativa ou escura, enfim. Eu não queria jogar muito para esse lado do negativo, mas uma força oposta àquilo que a gente mostra todos os dias, àquilo que é pedido pra gente mostrar todos os dias. E fica muito confortável acreditar que a malícia tá fora da gente, que as coisas ruins estão fora da gente. Tem religiões que vão pregar que tudo isso é uma força do mal que tá tentando te puxar do lado de fora. Peraí, eu acho que isso tá pouquinho mais dentro da gente. Em algum momento a gente vai perceber que a gente não tem, talvez, os impulsos que a gente gostaria, que a gente também tem pensamentos que a gente não pode ser aberto com todo mundo sobre, a gente também tem processos difíceis para se passar. Ao mesmo tempo que a gente tem as nossas bondades, os nossos anseios, né? As nossas felicidades, as nossas purezas. Uma parte não vai apagar a outra. As duas vão poder sempre caminhar juntas. O Camilo, na obra, quer representar exatamente isso. A pessoa dentro de si, ali dentro da imensidão que cabe dentro dela, permeando os dois extremos e entendendo que um caminho vai guiando o outro, um caminho vai dependendo do outro pra gente chegar onde a gente realmente vai chegar. E aí o desafio vai morar em entender que a gente não é pura luz, né, que a gente não é um anjinho, e a gente começar a ter a coragem de admitir a nossa sombra também sem entregar totalmente o poder da nossa vida pra ela. Esse processo de negar a sombra nunca deixou ninguém mais puro, mais evoluído, mais, né, na alta vibração. Só deixou a sombra desconhecida, sem nome. E aí, tudo aquilo que fica sem nome vai mandar muito mais na gente do que a gente imagina. Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente não sabe como aquilo trabalha dentro da gente, provavelmente vai mandar na gente mais do que a gente gostaria. E aí o capítulo 1, versículo 2 vai dizer que a pureza sem malícia se perde pelo caminho e a malícia sem pureza esquece do porquê começou a andar. Aqui vai morar uma parte delicada da obra, né, que vai falar sobre esse equilíbrio, mas
não um equilíbrio bonito, um equilíbrio mesmo de compensação. Um depende do outro para se desenvolver. A pureza sem a malícia se perde. E é duro porque a pureza é uma coisa muito bonita. A pureza vai tornar a gente vai deixar a gente com um olhar mais limpo para as coisas, vai querer o bem de tudo e de todos, vai diminuir a ansiedade, vai fazer a gente não querer ficar calculando tudo o tempo todo. E é bonito pra caramba, mas se a pessoa não desenvolve nenhuma malícia dentro dela, ela vai ser uma presa fácil pra qualquer coisa, pra qualquer pessoa, pra qualquer situação ruim. Ela vai entrar em qualquer porta que se abrir pra ela, ela vai confiar em qualquer intenção, por mais esquisita que pareça de primeiro momento. E aí o contrário também existe. A malícia sem o aveludado da pureza também vira outra prisão. E aí fica tudo muito mais duro. A pessoa começa a enxergar a vida de uma forma muito mais espinhosa. Ela vai buscar calcular tudo. E ela pode achar que tá se protegendo, pode confiar que aquilo ali é uma proteção para ela, mas o brilho de todos os processos vai se perdendo, pouquinho em pouquinho. E aí na obra tem essa divisão perfeita, né, entre a luz e a sombra, o preto profundo e o amarelo ocre ali, como se dissesse que se naquela duna, se naquele deserto fosse só a luz, não houvesse uma sombra, talvez ia ser tanto calor que ia matar o camelo que tá andando ali, mas também se fosse tudo escuro, tudo adormecido, seria muito frio para caminhar, né? Seria um jeito muito frio de caminhar. Eu acho que o desafio da vida mora em não deixar uma matar a outra. Quando a nossa pureza morre, parece que a gente vira um estrategista profissional, né? Que só pensa na estratégia. E aí também quando a malícia não existe, a gente vai chamar de bondade toda micro coisa que aparecer pra gente. E às vezes pode levar a gente para dentro do buraco. E aí o capítulo 2, versículo 1 vai dizer que só quando eu parei de tratar as minhas forças como inimigas, eu entendi que uma ajudava a outra a avançar. E aí nesse versículo que a gente vai trazer a diferença, né, da disputa entre essas duas forças pro complemento dessas duas forças, o complemento desses dois processos. A gente vai tender muito a tratar os nossos extremos como coisas ruins. A gente, quando se sente sensível demais numa situação, acha que aquilo é totalmente errado e queria ser mais frio. Quando a gente está sendo frio e calculista demais numa situação, a gente vai se achar talvez muito duro e sem coração, né? Só que tudo isso vai carregar uma energia importante para o nosso desenvolvimento e para a nossa sobrevivência como indivíduo, ainda mais na sociedade bonita e bela que a gente vive hoje, né, para não dizer o contrário. Tudo vai depender da direção que a gente colocar em cada coisa. Uma raiva bem direcionada pode alinhar um limite ali que precisava ser alinhado. Uma ambição bem construída, bem direcionada num ponto, ela pode virar um desenvolvimento gigantesco. E a escolha do camelo para estar ali nessa obra, eu acho muito legal, porque é exatamente isso. O camelo, ele não é esse animal de explosão, né, de tratar tudo a ferro e fogo, das coisas rápidas e tal. Ele só tá ali no deserto porque ele aguenta. E é bonito que cada passo dele de um lugar traz um pouco do oposto para dentro dele mesmo. Nas partes escuras, no momento que ele caminha, ele traz um pouco de luz. Nas partes claras, quando ele caminha, ele traz um pouco de escuridão. E essa resistência dele de ir permeando os dois lados, de ir deixando um complementar o outro, é o que vai fazendo o caminho, né, tão certeiro. E aí o capítulo 2, versículo 2 vai dizer que só quando eu me vi completo que eu entendi que aquilo que me guia precisa de dois caminhos para me conduzir. Esses dois caminhos vai ser exatamente para a gente entender os extremos, para a gente não se deixar completar totalmente pela escuridão e não se deixar se guiar totalmente pela pureza e pela claridade. O que nos conduz, o que nos guia, e aí cada pessoa vai interpretar de uma forma, pode levar até para uma forma religiosa talvez, mas tudo aquilo que nos guia precisa de dois caminhos para nos mostrar qual que é o ponto comum entre eles e o ponto que a gente deve mais permear para não cair para nenhum dos dois extremos. E a Lua está ali no centro, né, entre os dois caminhos, exatamente para guiar a pessoa ali que tá sendo conduzida para não pender para nenhum dos dois extremos e entender que o caminho é ali permeando exatamente entre os centros. Às vezes a gente quer ser guiado só pelo que é bonitinho em nós, pela nossa bondade, pela nossa fé,
Como eu falei lá no início, é exatamente isso que é pedido pra gente desde sempre, desde pequeno, desde criança. Só que às vezes o que vai guiar a gente também é uma ferida, cara. Também é uma coisa que dói. Também é um pensamento não tão bonito de se ter. Também é um jeito frio de ver as coisas, um jeito frio de se preservar. Claro que a gente não deve obedecer a qualquer impulso intenso que a gente tem, principalmente os intensos, mas a gente deveria mais olhar a nossa paisagem interna, como essa obra quer mostrar, né? Uma paisagem interna, olhando os dois lados, vendo aonde que a gente pode permear, né? E todas as vezes que a gente talvez for por um caminho, talvez vamos botar da claridade demais, a gente entender que às vezes vale a pena ir também por um caminho um pouco mais das nossas sombras. E não dá pra gente confundir também esse caminho ali do meio como um jeito morno em cima do muro de viver a vida. Ele é difícil. Ele vai te pedir exatamente toda hora para você não pender para nenhum lado. É o caminho do meio, uma filosofia muito antiga. E a gente vai percebendo ao longo da caminhada que esse processo é o que mais vai desenvolver a gente. Saber caminhar entre os dois extremos sem deixar ser seduzido por nenhum dos dois. Essa obra vai mexer com todos esses processos que eu entrei, dos caminhos internos, da malícia, da pureza que a gente desenvolve, sobre andar permeando, né, esses dois lados, para entender a força que realmente guia a gente, não se deixar ser seduzido por nenhum extremo. Entender que as nossas luzes sempre vão precisar de um contorno ali das nossas sombras, e as nossas sombras também precisam das nossas luzes para ficarem bem destacadas. Bom, e se essa obra conversou contigo e você gostaria de ter essa mensagem todo dia na sua parede, te lembrando de permear os dois extremos de uma forma saudável e te guiando para o ponto final onde você quer chegar, te convido a conhecer a Moebius Atelier, a loja com os quadros mais lindos dessa internet. Lá você pode adquirir um quadro réplica dessa arte, impresso e moldurado em altíssima qualidade. A gente envia para todo o Brasil, chega na sua casa já pronto para ir para a parede. Te agradeço muito por ter assistido até aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal para a gente trocar mais ideias sobre arte, sobre desenvolvimento, beleza? Aproveita e me segue nas minhas redes sociais também, fechou? Até a próxima.